Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. É um privilégio poder partilhar com vocês mais uma vez a Palavra de Deus. Obrigado, pastor Arival, pelo seu carinho. É uma honra estar do seu lado e participar desta querida igreja. O texto que eu vou ler, irmãos, está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós leremos até o versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versos de 1 a 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém. Meus irmãos, estou absolutamente convencido de que a mais nobre e a mais árdua missão que Deus dá a um homem é a missão da paternidade. É mais fácil ter sucesso fora dos portões do que dentro dos portões. É mais fácil ser um herói nacional do que ser um pai de verdade. A história do rei Ezequias retrata esse fato eloquente e grave. Ezequias começou a reinar em Jerusalém aos 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos. Morre aos 54 anos. Mas Ezequias teve um pai que também foi rei, e seu antecessor, chamado Acaz, um dos mais perversos reis de Judá. Um homem idólatra, um homem violento, um homem que profanou a casa de Deus e fechou a casa de Deus. E agora, Ezequias, seu sucessor, resolve fazer tudo diferente. Ele limpa a casa de Deus, ele institui o culto verdadeiro, ele promove uma grande reforma religiosa, ele experimenta um grande avivamento espiritual. Ele está no auge do seu poder, aos 39 anos de idade. 14 anos depois que havia assumido o poder, quando este rei enfrenta dois grandes, terríveis perigos. Foi no seu governo
que as 10 tribos do norte foram tomadas pelo mais poderoso império da época, o Império Assírio. Este mesmo Império Assírio agora cerca a cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que Senaqueribe manda para o rei Ezequias um recado abusado, insolente: renda-se, porque nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. Ezequias não tinha um exército suficiente para enfrentar todo o poderio militar do Império Assírio. Se não bastasse esse fato dramático, diz a Bíblia que aos 39 anos de idade, o rei Ezequias está enfrentando uma úlcera, um problema de saúde, que os médicos da época não puderam resolver, que todo o dinheiro que ele tinha não pôde reverter aquele quadro. Então, nessa conjuntura, Deus manda o profeta Isaías ao palácio de Ezequias, à casa de Ezequias, com um recado urgente e soleníssimo. Era um ultimato, e a ordem era essa: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Diante de tanta pompa e tanta riqueza, sobrou para o rei apenas uma parede. E para a parede ele se voltou. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e que Deus respondeu a oração dele rapidamente. E o profeta Isaías não tinha saído do centro da cidade ainda, quando Deus disse para ele: vai lá, volta a Ezequias, príncipe do meu povo, e diz para ele: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu te curarei, e eu livrarei Jerusalém do poder da Síria. No terceiro dia tu subirás à casa de Deus. Quando Isaías entrega este recado ao rei, diz a Escritura que o rei pergunta: mas que sinal Deus vai me dar de que ele ouviu a minha oração, de que eu ficarei curado, e de que eu subirei à casa do Senhor no terceiro dia? E o profeta pergunta: o que é que você quer como sinal? Que a sombra do relógio de Acais adiante 10 graus, ou retroceda 10 graus? E o rei falou: já que Deus vai fazer o milagre, eu quero o maior. Que adiante talvez não seja tão complexo, mas que a sombra retroceda 10 graus, isso é algo muito fascinante. Deus precisa mexer na estrutura do universo. E então diz a Bíblia que o profeta Isaías orou, e Deus retrocedeu 10 graus, e demonstrando ao rei que ele estava curado. Ele haveria de usar um remédio, mas a cura seria real, que o poder da Síria seria desarticulado. E você diz: que coisa fantástica, que milagre extraordinário. E esse milagre foi tão grande que ele reverberou para além das fronteiras de Israel, chegou nas regiões mais longínquas do mundo. Há um novo império que estava se formando, o Império Babilônico. E o rei da Babilônia manda cartas para Ezequias, presentes para Ezequias, e uma comitiva diplomática para visitar Ezequias e congratular-se com ele diante de vitória tão esplêndida. Diz a Escritura que quando essa comitiva internacional, diplomática, chega para visitar Ezequias, ele fica feliz, ele abre os seus tesouros, ele abre a sua casa, ele mostra quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão esplendoroso era o seu reino. Mas diz a Bíblia que ele não deu sequer uma palavra de gratidão a Deus, de exaltação a Deus. E eu quero que você confira isso comigo, por favor, num texto paralelo deste, que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Olha aí comigo o que está escrito, versos 24 e 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal.
Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. O coração do rei se exalta. E eu vou lhe dizer que receber um milagre de Deus é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Então volte os olhos comigo de novo para o texto de 2 Reis, no capítulo 20, e você vai prosseguir comigo o entendimento do texto a partir do verso 12, porque ele relata o que aconteceu. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que este estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Ele mostrou a sua pompa, a sua glória, o seu poder. Mas notem comigo, versículo 14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E respondeu Ezequias: numa terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ele quis mostrar quão poderoso ele era, quão rico ele era, quão grande ele era. Mas veja o que está acontecendo agora, verso 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que Deus está dizendo para esse rei? Olha, rei, você se engrandeceu, você se exaltou, você não reconheceu o favor de Deus, você não correspondeu ao que Deus fez na sua vida, por sua vida, pela cidade de Jerusalém, pelo reino de Judá. Então entenda isso, essa Babilônia que você abriu as portas para mostrar sua riqueza, essa Babilônia um dia vai se tornar um grande império, vai suplantar o império assírio, e essa Babilônia virá. E tudo que foi juntado até então, e tudo que você é juntado aqui para frente, essa Babilônia, ao vir, vai saquear, vai espoliar, vai fazer uma rapinagem, não vai sobrar nada. E tem mais, dos filhos que tu gerares, eles serão levados cativos, escravos. E tem mais, eles serão feitos eunucos para servir nos palácios da Babilônia. Ou seja, eles vão ser castrados, e a sua descendência não vai gerar mais. Você quer uma coisa pior que essa? Você quer uma tragédia maior que essa? Mas é surpreendente a resposta do rei ao profeta. Vejam vocês o que ele vai responder para o profeta no verso 19. Então disse Ezequias ao profeta Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. É como se o profeta olhasse para ele e dissesse assim: o rei, você não entendeu a palavra que eu lhe trouxe. Você não entendeu o que eu falei. Como você está dizendo que essa palavra é boa? Você está maluco? Você ficou doido? Você perdeu o juízo? Eu estou falando que a Babilônia virá, que a Babilônia vai saquear, que a Babilônia vai levar os filhos cativos, que a Babilônia vai castrar os filhos de vocês e vão fazer deles eunucos. E você vem me dizer que boa essa palavra? Você ficou louco? Mas o texto diz assim: boa é esta palavra do Senhor que disseste, pois pensava, ele não falou não, ele pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história. O que me importa é que nos meus dias, nos 15 anos que Deus vai me dar, eu vou ter paz. Desculpem da expressão, que ele está dizendo o seguinte: que as futuras gerações se danem, eu não estou nem aí. Irmãos, isso é gravíssimo. É gravíssimo.
Porque parece-nos que esse sentimento de Ezequias é o sentimento da nossa geração. Hedonista, materialista, consumista, egoísta, que olha para o seu próprio umbigo e que não tem uma preocupação de passar o bastão do Evangelho, passar este legado da fé para as futuras gerações. Vejam vocês comigo, meus amados irmãos, o que está acontecendo. Qual foi a ordem que o profeta deu, em nome de Deus, para o rei Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras palavras, nenhum homem está preparado para morrer sem primeiro colocar sua casa em ordem. E eu não estou falando de casa, de bens materiais, de mobília da casa, do palácio. O rei Ezequias é muito rico. Ele está falando de vida, ele está falando de família, ele está falando de filhos, ele está falando das futuras gerações. E a única coisa que o rei Ezequias não levou a sério foi essa ordem de Deus: põe em ordem a tua casa. Porque você vai ver comigo aí algo extremamente solene. Olha comigo, versículo 21 do capítulo 20. Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E aqui você chega a uma conclusão. Se Manassés começou a reinar com 12 anos, você chega à conclusão que Ezequias, que recebeu mais 15 anos de sobrevida, que o Manassés nasceu 3 anos depois que tinha sido curado. Se ele tivesse levado a ordem de Deus a sério, ele teria dito para ele mesmo o seguinte: olha, se Deus mandou botar minha casa em ordem, eu preciso cuidar do meu sucessor, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso educar o meu filho, eu preciso investir no meu filho, eu preciso fazer do meu filho um discípulo, eu preciso passar para o meu filho todo o legado de fé que Deus colocou no meu coração. Eu quero que meu filho seja melhor do que eu quero treinar o meu filho, preparar o meu filho para ser o meu sucessor, para que o reino dele seja um reino maior e melhor do que o meu reino. Eu vou andar com meu filho, eu vou ensinar o meu filho, eu vou educar o meu filho, eu vou passar para o meu filho o bastão da fé. Mas veja vocês, que não obstante Ezequias ter convivido com seu filho Manassés 12 anos, quando Manassés assume o governo, ele vai ser o pior rei da história de Judá. Ele vai ser um monstro. Ele vai derrubar tudo que o seu pai fez. Ele vai desconstruir tudo que o seu pai edificou. Ele vai encher Jerusalém de ídolos. Ele vai se tornar um necromante consultando os mortos. Ele vai se tornar um adorador dos astros. Ele vai encher todo o território de ídolos aos deuses pagãos. Ele vai profanar a casa de Deus. Ele vai ser agourento, adivinhar pelas nuvens. Ele vai ser um feiticeiro. E mais, ele vai encher Jerusalém de sangue. Olha comigo o versículo 16 do capítulo 21. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Diz os estudiosos que ele mandou matar o rei, ou melhor, ele mandou matar o profeta Isaías. O profeta que foi lá dar um recado para o pai dele. E diz a história que ele mandou serrar o profeta Isaías ao meio. E ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos perceber uma coisa. Nós, pais, não podemos apenas pensar em dar apenas uma boa educação para os filhos, colocar uma boa escola, comprar o melhor tênis, a melhor roupa, dar a eles o melhor curso universitário para que eles possam ter uma carreira profissional brilhante. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Mas se nós não passarmos o legado espiritual para os nossos filhos, nós podemos ter amanhã, nas futuras gerações, consequências amargas, dramáticas. Porque nós teremos deixado de dar para os nossos filhos o mais importante.
o mais necessário. Quer um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí comigo em Jeremias capítulo 15, por favor. Jeremias 15. Versículos de 1 a 4. Olha o que está escrito aí. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Moisés e Samuel são conhecidos como os 2 maiores intercessores registrados na Bíblia. Ainda que se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Aqueles dias profetizados por Isaías, que a Babilônia viria e levaria tudo embora, e faria dos filhos escravos, e faria dos filhos eunucos, esse tempo havia chegado. Jeremias está profetizando exatamente na véspera aí da tomada de Jerusalém. Versículo 2: quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Agora, por favor, leia em voz alta comigo o verso 4, toda a igreja. Vamos juntos? Entregá-los-ei, para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Preste atenção nisso. Quer dizer, o Manassés já estava morto há muito tempo. Mas a tomada de Jerusalém, o banho de sangue que foi, o massacre que foi, a destruição do templo de Salomão, arrasando a cidade, pisando velhos, crianças, jovens, forçando mulheres grávidas. Isso acontece por causa de Manassés. Sabe o que está dizendo aqui? O cativeiro babilônico, com todos os seus terrores, nasceu dentro da casa do rei Ezequias. Meus irmãos, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações é coisa tão séria, porque pode ser que, se nós não passarmos o legado da fé, amanhã um filho, um neto, um bisneto, uma outra descendência nossa pode se tornar causa de grandes tragédias na nação. Eu fico olhando a Bíblia e vendo um homem como Davi, por exemplo. Davi conquistou o mundo, mas perdeu sua família. Eu vejo um homem como Noé, que perdeu o mundo, mas salvou sua família. Quem sabe o projeto de Deus é que Deus use a nossa família para alcançar o mundo. Esse é o projeto de Deus. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo que Deus tem um plano, um propósito na vida de cada um de nós. Eu olho, por exemplo, e vejo o propósito de Deus na vida de Moisés. Qual é o propósito de Deus na vida de Moisés? É libertar o povo da escravidão do Egito. Qual é o propósito de Deus na vida de um Josué? É conduzir o povo à terra prometida. Qual é o propósito da vida de Davi? Foi unificar um reino. Qual foi o propósito de Deus na vida de Salomão? Foi construir um templo para adoração a Deus. Qual foi o propósito de Neemias? Foi restaurar os muros de Jerusalém. Qual era o propósito de Pedro? Era abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. Qual era o propósito de Deus e de Paulo? É que levasse este evangelho aos mais diversos rincões do Império Romano. Mas talvez você pergunte, pastor, e o pai da fé? E Abraão, o pai dos crentes? Qual foi o propósito da vida dele? A Bíblia responde essa pergunta. Abra aí comigo, por favor, Gênesis 18. Abra aí comigo em Gênesis 18. Olha o que está escrito. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi, pode ler o 19 comigo em voz bem alta, vamos juntos? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo,
para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Preste bem atenção agora no que está acontecendo aqui. Quantos anos viveu Abraão? 175 anos. Que idade Abraão tinha quando o seu filho da promessa Isaque nasceu? Que idade? 100 anos. Com que idade Isaque casou? Com 40 anos. Então quantos anos tem Abraão quando Isaque casou? 140 anos. A mulher do Isaque, a Rebeca, era estéril. Ele orou por ela quantos anos? 20 anos. Então, quando nasceram os filhos gêmeos, Esaú e Jacó, quantos anos tinha Isaque? 60 anos. Quantos anos tinha Abraão? 160 anos. Quantos anos Abraão teve o privilégio de conviver com seus netos? Apenas 15 anos. 15 anos. Os meninos eram adolescentes, diríamos hoje. Agora notem que o texto diz que Deus o escolheu para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então sabe para que Deus chamou você e a mim, pai? Não é só para ensinar os nossos filhos que foram gerados de nós, mas ensinar e educar e instruir aqueles que vierem dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, das futuras gerações. Nós temos que deixar um legado. Um legado. Para que quando os seus filhos, quando os seus netos, quando os seus bisnetos, quando os seus tetranetos ouvirem falar do seu nome, eles vão pensar o seguinte: ah lá, o meu bisavô, o meu tetravô foi um homem de Deus, ele andou com Deus, ele conheceu a Deus e ele passou o legado da fé para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, e é nessa caminhada que eu quero prosseguir até o dia final. Meus amados, me permita dar um outro exemplo desta importância de passar o legado. Disse para vocês, na introdução dessa mensagem, que a missão mais difícil que Deus dá a um homem não é ser um herói fora de casa, mas um pai de verdade dentro de casa. Então abra sua Bíblia comigo aí num outro exemplo bíblico que para mim é um dos mais eloquentes. Primeiro livro de Samuel. Por favor, abra aí comigo. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 12. Samuel está no final da vida. Samuel está se aposentando. Samuel está fazendo uma espécie de transição. E ele tinha uma tríplice função em Israel. Ele era juiz, um cargo político. Ele era profeta e sacerdote, uma missão espiritual. Olha o relatório que ele está dando no final da vida. Uma prestação de contas à nação. Capítulo 12, verso 1. Então disse Samuel a todo Israel, frise a expressão, a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães. Meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós. Ele está falando para todo Israel. Desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, ao longo da minha vida, eu tive uma vida transparente, íntegra. Versículo 3: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tens achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Meus irmãos, isso é um negócio espetacular.
Eu estou falando de um homem que foi líder da sua nação, desde a sua juventude até a sua velhice. Está no final da vida entregando o bastão e dando um testemunho. Que ele foi íntegro, que ele foi honesto, que ele não pegou dinheiro ilícito, que ele não embolsou dinheiro que não tivesse completamente dentro dos parâmetros da legalidade. E ele foi um homem honesto do começo ao fim da vida. Será que os nossos líderes todos poderiam dar um relatório desse? No universo político, no Brasil e no mundo? E você diz assim: este é o homem, este é o exemplo, é assim que eu quero andar, é desse jeito que eu quero pautar a minha vida. Mas vamos parar um pouquinho para refletir um pouco mais? É mais fácil ser um herói fora de casa que dentro de casa. Então, abra sua Bíblia aí comigo no capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha o que está acontecendo. Versículo 8, capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ponto. Para aí. Percebeu alguma coisa errada aqui? Quem constituía juízes em Israel? Deus. Nós diríamos aqui que ele está sendo o primeiro nepotista da história. Tem pessoas que assumem uma posição de governo para encaixar a família, favorecer a família. E ele, na contramão de princípios espirituais, constitui seus filhos juízes. Não era sua competência isso. Mas tem mais. Olha o versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. O que é que você está notando aqui? O que era forte como testemunho na vida de Samuel, a integridade ao longo do seu governo, não é a marca de seus filhos. Eu fico até imaginando, pastor Ival, que os meninos vão pensar assim: papai lida com tanto dinheiro, papai é juiz, cuida de tanta gente, cuida de tanto problema, de tanta confusão e de tanta riqueza, e não leva nada aqui para casa. A gente está bastando uma magrela aqui e todo mundo aí, o dia que a gente for culpar fosse o papai, não vai ser com a gente, vai ser não, vamos pegar para nós também, nós vamos pegar um pouco para a gente também. Nós não vamos ficar nessa linha de pobreza e escassez e o povo nadando no dinheiro, não. E os filhos de Samuel, diz a Bíblia, inclinaram-se para a avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Agora olha a reação, versículo 4, leia comigo em voz alta, 4 e 5, vamos juntos. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Ponto aqui. Ponto aqui. Quantos anciãos vieram? Todos. Não era só um timidinho que estava lá descontente, não. Esse tira da oposição mesmo, está descontente, qualquer coisa que eu fizer vai ter gente contra mesmo. Não, todos os anciãos de Israel vieram a ele. E disseram o seguinte para ele, trocando miúdos: ô Samuel, você já está batendo as botas. Se você tivesse mais 50 anos de vida, tivesse tanto tempo mais de governo, com você nós estávamos fechados. Com seus filhos a gente não fecha não. Seus filhos não têm o mesmo estofo moral que você. Então faça-nos um favor, antes de você morrer, constitua-nos um rei, porque sob a liderança dos seus filhos, nós não queremos ficar. Então vamos à conclusão. Assim como o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias, o sistema de monarquia em Israel, rejeitando o governo teocrático de Deus, nasceu dentro da casa de Samuel. Sabem por quê? Ele foi um grande herói fora dos portões, mas ele fracassou dentro dos muros como pai. Ô, irmãos, aqui a nossa missão não é jogar pedra em Samuel. A minha posição hoje é essa: se um homem como Samuel falhou na missão da paternidade, Deus tenha misericórdia de mim. Eu tenho que botar a cara no chão e a boca no pó. Eu quero concluir dizendo que
Você não precisa ser um grande especialista para olhar o mapa do que está acontecendo no mundo, no campo evangélico. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos experimentado tempos de refrigério. A igreja de Pinheiros, Deus tem sido tão generoso conosco. É uma igreja que investe nas crianças, que investe nos juniores, que investe nos adolescentes, que investe nos jovens. Hoje nós vimos aqui uma equipe de louvor de adolescentes, que investe nos casais, que investe na terceira idade. Mas, irmãos amados, olhe o mapa do mundo. E você vai ver que na Europa, por exemplo, que é o berço do protestantismo, as igrejas estão morrendo. E por que as igrejas estão morrendo? É porque os pais falharam em passar para os filhos o bastão do Evangelho. A igreja hoje, no cenário mundial, está sendo secularizada. Os templos estão vazios. Quando você entra nos templos na Europa hoje, você vê algumas cabeças brancas. A juventude não está mais lá. As crianças não estão mais lá. Os pais falharam nessa corrida de revezamento em passar o bastão da fé para os seus filhos. Porque de repente ganhar dinheiro ocupou o primeiro lugar, de repente o sucesso financeiro, econômico, social ganhou o primeiro lugar, de repente passar num bom vestibular, passar numa prova de Enem, fazer o melhor curso da melhor universidade, passou a ser o grande sonho da vida dos pais para os seus filhos, e de repente essas coisas todas, esse glamour do mundo passou a ocupar o primeiro lugar, e o reino de Deus ficou lá para trás. Eu tive a oportunidade de visitar, no ano que nós completamos 500 anos da Reforma, fui fazer uma visita pelos países da Reforma, nós chegamos na Holanda, e você até 1960, você tinha templos e o povo frequentava as igrejas. De 1960 para cá, os templos estão lá, e os templos, mas estão vazios. Da Holanda nós fomos para a Escócia, o berço do protestantismo presbiteriano, terra de John Knox, e fomos lá na capital da nação, e fomos visitar o templo mais bonito perto do castelo. Quando eu entrei, tomei um susto, porque o templo não tinha púlpito, não tinha banco. O templo tinha sido vendido e se transformado num bar. As pessoas entram lá para beber. Saímos dali, fomos para a Inglaterra dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Charles Haddon Spurgeon, Mark Lloyd Jones, John Stott. Você chega na Inglaterra hoje, menos de 4% da população frequenta a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em museus, em bares, em boates. Você vai para a América do Norte e você vai ver que as grandes denominações históricas estão perdendo milhares e milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Os seminários que formaram teólogos, pastores e missionários, tomados de assalto pelos liberais, produzem ceticismo e morte. E quando você vem para o cenário brasileiro, você vai ver que há denominações aqui no Brasil que já sucumbiram ao liberalismo, que não creem mais que esse livro é palavra de Deus, que não creem mais que esse livro é inspirado, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser ressignificada, e as igrejas estão morrendo. Ou a igreja acorda, ou nós tomemos um choque de realidade para dizer: meu Deus, tenha misericórdia de nós. Do que adianta você ter sucesso em todas as áreas da vida e perder os seus filhos, e perder os seus netos, e perder os seus bisnetos, e ver as outras gerações entrando por uma rota de apostasia? O que adianta? Oh, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus levante a você, a mim, pai, avô, em nome de Jesus, com o coração aquecido. Meu Deus, eu não gerei filhos para a morte, eu não gerei filhos para o cativeiro, eu não gerei filhos para povoar o inferno. Eu vou lutar até a última gota de sangue em favor da minha família, da minha descendência, da minha futura geração. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.